Olá, hoje no Mundo Político, perspectivas da economia brasileira em 2024. O governo Lula conseguiu emplacar no primeiro ano do atual mandato as aprovações do novo arcabouço fiscal e da primeira etapa da reforma tributária. O PIB cresceu acima das projeções e uma nova política industrial foi apresentada. Mas o cenário que se desenha para os próximos meses ainda é marcado por desconfianças e incertezas. Quais os principais desafios na regulamentação e nos desdobramentos da reforma? Medidas que visam aumento da arrecadação terão aval do Congresso? E a meta de déficit zero é factível? Sobre essas e outras questões que impactam a conjuntura nacional, eu converso com o economista e professor do CEDEPLAR da UFMG, João Prates Romero. João, prazer recebê-lo presencialmente aqui no Mundo Político. Obrigado, prazer é meu. João, um dos destaques da agenda econômica em 2024 é justamente o desdobramento da emenda constitucional promulgada pelo Congresso em 21 de dezembro do ano passado, com a primeira etapa da reforma tributária. O governo tem até 180 dias para enviar os projetos de regulamentação, mas a Fazenda tem dito que pretende antecipar esse prazo até de olho aí no calendário eleitoral de 2024. Ainda há interesses, João, e lobbies que podem trazer complicações a essa tramitação? Bom, a agenda do Congresso tem sido bem complicada, né? Assim, a interação do governo com o Congresso tem mostrado alguns percalços aí nos últimos meses, mas, a meu ver, a discussão sobre a reforma tributária está bem amadurecida, né? Não é à toa que foi aprovada no ano passado, e então eu imagino que ela deva seguir dentro do previsto conforme a perspectiva do ministro Fernando Haddad, mas eu ainda não está claro, pelo que eu tenho visto, a questão da regulamentação da parte relativa ao imposto de renda, né? Que é uma segunda etapa da reforma tributária que é extremamente relevante para complementar, mas que aí sim talvez tenha algumas dificuldades maiores. Então, em relação a essa parte de renda, tem um estudo elaborado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda que mostra que brasileiros com renda média mensal de R$ 4.000 sofrem hoje a mesma cobrança de imposto de renda de quem ganha R$ 4 milhões ao mês. Mexer com essa estrutura é um desafio que tende a ser maior do que a primeira etapa da reforma tributária, do ponto de vista político? Me parece que sim, né? É interessante que, inclusive, o governo passado, né, o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, enviou uma proposta de alteração, né, que, na verdade, mudava um pouco a tributação de renda, e ela já foi muito problemática, foi muito mal recebida, né? Então, é possível que tenha maiores restrições quanto a essa etapa. Mas, por outro lado, as distorções são muito gritantes, como você mencionou aí, e eu acho que isso também já é algo que está se amadurecendo, porque isso não pode ser mantido dessa forma num país tão desigual como o Brasil, né? Então, através dessas distorções, acaba que a tributação da renda piora a desigualdade, né? Porque acaba que proporcionalmente quem tem uma renda menor acaba pagando às vezes proporcionalmente mais do que pessoas que recebem uma renda enorme. A posição no Brasil, né? Nesse ranking de desigualdade ainda é assustadora, né, em termos mundiais. Exato, né? É um país muito rico, já de renda média alta, né, em termos comparativos mundialmente, mas com uma desigualdade muito gritante, né? E parte disso exatamente em função dessa distorção da tributação da renda, né? Agora, esse é um desafio grande, porque mesmo quando a gente chega ali nos 2% mais ricos, né, que é uma parcela muito pequena da população, mas tem um poder político e econômico muito grande. Então, a gente espera que consigam avançar nessa... Mas o que sensibilizaria mais os deputados? A desigualdade ou talvez a defesa de privilégios, né? Essa é uma questão que fica, né? Do ponto de vista de estratégia, né, para viabilizar essa reforma, eu acredito que à medida que o governo
começar a disponibilizar um pouco mais esses dados, né, igual forem saindo mais estudos como esse, isso vai escancarando para a população quão gritante é essa diferença. E isso precisa ser viabilizado, inclusive para melhorar o ambiente de negócios, porque aí, tributando mais a renda, você possibilita que tenha uma tributação um pouco menor sobre o consumo, a produção. Então, esse equilíbrio que é fundamental. Ainda visando também essa questão da desigualdade, segundo a imprensa, João, o governo deve propor na regulamentação da reforma tributária até 4 tipos diferentes de cashback, que seria aí como é chamada a devolução de parte dos tributos pagos por famílias de baixa renda. Esse mecanismo é de fato importante, dado esse contexto que a gente está conversando aqui da desigualdade do país, das injustiças sociais? Olha, esse mecanismo de cashback, como eu disse, né, todos esses ajustes na tributação da renda, eu acho que são relevantes. Diversos países usam mecanismos semelhantes, inclusive dos Estados Unidos, né? Dependendo da renda, você recebe um pouco de volta depois do imposto de renda. Mas, a meu ver, eu não conheço estimativas específicas sobre o tamanho do impacto, mas não me parece ser a parte mais relevante das reformas, né? Então, o que, a meu ver, deveria ser feito é acertar as faixas do imposto de renda, né? Talvez criar mais faixas. O Brasil tem muito poucas faixas, né? E para que isso seja mais progressivo, né? Assim, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, né? Para a gente finalizar essa questão da reforma, um dos objetivos centrais dela era a simplificação. Do jeito que ficou o texto final, você acredita que esse objetivo foi atingido? Certamente, né? A questão da simplificação tributária era crucial, né? E eu acho que isso foi certamente importante para viabilizar a aprovação da reforma. Isso possibilita que os empresários tenham mais facilidades na criação de empresas e na administração. Então, isso era uma questão crucial. Com a tramitação, né, tiveram algumas exceções ali, né? Algumas exceções que foram incluídas, mas eu acho que, em vista das possibilidades, né, acho que faz parte da política essas negociações, mas do ponto de vista geral, foi um avanço tremendo. Eu acho que, à medida que ela começar a ser implementada, vai gerar um impacto muito relevante para a economia brasileira. Há outros pontos de atenção, né, no diálogo do governo com o Congresso, e um deles é a análise de vetos, né, que foram feitos pelo presidente da República. Tem a questão da desoneração da folha. Qual a sua avaliação, né, sobre a efetividade dessa política nos últimos anos e a decisão que o governo Lula tomou, né, de vetar a prorrogação dessa desoneração? Bom, politicamente, eu não sei avaliar se foi a decisão mais adequada. Agora, do ponto de vista econômico, certamente essa política de desoneração da folha, no momento, ela é equivocada, né? Ela foi criada lá atrás com o intuito de sair da crise, depois foi sendo mantida, emendada, novos setores foram sendo incluídos, e todos os estudos que analisaram o efeito dessa política não encontram, na verdade, um efeito significativo sobre o emprego. Com o passar do tempo, isso foi gerando diversas confusões, vamos dizer assim, né? Recentemente, a gente fez um estudo, né, lançou uma nota técnica no grupo de pesquisa que eu coordeno no CDPLAR, analisando, né, as características da desoneração, quais setores seriam beneficiados, a gente ficou, na verdade, surpreso com o tamanho da desinformação que é passado até por essa mudança ao longo do tempo, né? Não só a gente não conseguiu chegar aos 17 setores que são mencionados, né? Porque são vários, na verdade, subsetores que são desonerados. Muitas ramificações ali. Muitas ramificações. Então, e além disso, em geral, quando a gente pega os subsetores, eles não são os que mais empregam. Então, a grande questão da desoneração
E aí não há um problema em si com uma política de desoneração. A questão é saber quais os objetivos, né, e quais são os critérios e como que é a avaliação disso, né? Então, para gerar emprego não funcionou. Pois é, para gerar emprego, o que os estudos que avaliaram até o momento viram que não tem efeito significativo. Outro embate no radar, João, é em relação ao veto que estabeleceu ali um corte de 5,6 bilhões de reais nas emendas de comissão no orçamento desse ano. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso vai se reunir nesta terça-feira para discutir o assunto. Essa disputa por controle orçamentário, ela tem que relevância assim, um contexto de cobertor curto, né, para os gastos do governo? Olha, do ponto de vista econômico também, eu acho que o veto foi acertado, por dois motivos, né? O primeiro deles é que, como você mencionou, você tem esse problema do cobertor ser curto, então para gastar mais de um lado, você tem que tirar do outro. E isso, da forma como essas emendas estão sendo alocadas, você reduz o planejamento, e esse é o segundo problema. Do ponto de vista, por exemplo, de gastos em saúde, é muito claro que isso precisa de ter uma coordenação central, né? Então, por exemplo, você não pode ter um hospital em cada cidade, às vezes cidades vizinhas, você tem que ter uma coordenação. Serviços de maior complexidade vão ficar numa cidade maior, pensar nos deslocamentos. Então, essa estratificação é fundamental, que quando você leva ela para a introdução de gastos individuais... que parta do executivo esse... Isso, assim, você não só gera distorções e ineficiências do ponto de vista do que está sendo gasto e da melhor forma de atender a população, como você gera esses embates políticos que estão se agravando por causa da forma como foi reorganizado o orçamento desde o governo passado. Diante de toda essa agenda que a gente conversa aqui, né, a segunda etapa da reforma tributária, os desdobramentos da primeira, esses vetos, dá para a gente dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter que continuar dedicando uma parte grande do seu tempo à construção política? Isso, né, a tarefa do Haddad, ela não é simples, né? Ela tem, dentro do PT, inclusive, você tem visões diferentes sobre, né, qual deveria ser o nível de gasto, discussões sobre o déficit zero. Algum fogo amigo, né, que sai na imprensa. E você tem visões conflitantes, realmente, assim, de qual seria a melhor estratégia. Então, acho que faz parte desse trabalho o ministro Haddad e a equipe dele tentarem convencer e articulando para que isso seja implementado e convencer sobre, né, a população e o Congresso de que a estratégia dele é a mais adequada, né? Então, acho que... O ministro segue se movimentando em várias frentes. Na última sexta-feira, ele se reuniu com a Federação Brasileira dos Bancos para pedir apoio aí a uma série de projetos que tramitam no Congresso que poderiam aí destravar crédito, reduzir custo de capital, melhorar o ambiente de negócio do país. Esse diálogo com o mercado e o grande capital, que dividendos que ele pode trazer para o governo nesse momento? Eu acho que, sobretudo, nesse ano, essa agenda é muito importante, porque a estratégia, né, a decisão do ministro Haddad de buscar o déficit zero nesse ano, ela é, vamos dizer assim, de certa forma arriscada, né? Se der certo, é excelente, mas o que acontece é que, por ter essa estratégia, você acaba restringindo a capacidade de atuação do governo, né? E aí, para isso, é fundamental você tentar contar com o setor privado para gerar mais investimento. O crédito é fundamental nesse papel. Então, essa articulação e essas políticas, que na verdade começaram já no ano passado, né, de gerar melhoras nas expectativas, na percepção do mercado, né, esse ano eu acho que elas vão ser muito importantes. Ele tem sido exitoso nessa tarefa até aqui, considerado o desempenho pessoal do ministro, assim, em relação ao que eram as expectativas quando ele assume o cargo e o que temos hoje aí com aí 14 meses, né, no cargo? Certamente, eu acho que ele tem sido muito exitoso nessa estratégia dele, né? E, na verdade, eu acho que as expectativas em relação ao Haddad eram um pouco
viesadas para baixo, vamos dizer assim, né? O Haddad, ele sempre foi né, um ministro muito bem sucedido enquanto ministro da Educação, também com várias medidas bem sucedidas na Prefeitura de São Paulo, do ponto de vista de ajuste de contas e de organização da máquina pública. E o Haddad, ele, na verdade, é um acadêmico, né? Ele é economista, inclusive, então ele tem uma percepção muito boa dessa situação. Então, eu acho que, na verdade, foi um ajuste de expectativas com relação ao que muitas pessoas já esperavam, conhecendo um pouco mais a fundo a atuação do Fernando Haddad. Você tocou aí na questão, né, da meta do déficit zero, e com o ajuste fiscal, né, que é focado na elevação de receitas e não no corte de gastos, o Ministério da Fazenda precisa crescer a arrecadação em cerca de 194 bilhões de reais, é o número que a imprensa tem dado neste ano, né, na comparação com o resultado de 2023, para atingir essa meta do déficit primário zero. Há uma prévia, né, indicando aumento de arrecadação de 6% em janeiro, comecinho desse ano. O cumprimento da meta, você vê como factível para esse ano? Olha, o cumprimento, né, assim, atingir essa meta de déficit zero, me parece que vai ser bem difícil, né? Exatamente por causa desses números que você já mencionou, né? É preciso aumentar a arrecadação, e aí para isso a economia ela tem que voltar a crescer, né? Quanto maior o crescimento, maior a arrecadação. A perspectiva para esse ano é ainda de crescimento, mas um pouco menor do que o do ano passado. O PIB do ano passado surpreendeu, né, positivamente. Esse ano as previsões estão mais moderadas. Exato. A maior parte das previsões indicam uma certa redução do crescimento esse ano, para em torno de 2%, né? Embora sobre uma base maior do ano passado. Eu acho que ainda tem espaço para algumas surpresas, né? Positivas, eu espero, em função de políticas que podem ser melhor ajustadas e que gerem impactos positivos, né? Então, a valorização do salário mínimo gera um estímulo por consumo, o próprio pagamento de precatórios também, a política industrial que também gera um novo estímulo, melhoras das expectativas. Então, pode ser que talvez a gente cresça um pouquinho mais. Mas atingir o déficit zero é um desafio grande. Então, vai depender da capacidade de implementar diversas desses outros ajustes, né? Acertar talvez a tributação de renda, e aí depende também de quando vai entrar em vigor essas normas, provavelmente não deve ser esse ano, mas desde o ano passado o Ministério da Fazenda já vem tomando diversas medidas, né, para tentar reduzir ali alguns vazamentos, alguns desperdícios de recursos, e me parece que, né, se conhecendo a equipe do Ministério da Fazenda, que é muito capacitada, se eles estão apostando no déficit zero, eu acho que pelo menos dentro da banda ali da regra fiscal deve ficar, né? Algum nível de descumprimento já estaria, de certa forma, precificado pelo governo e pelo próprio ambiente econômico do país? A própria regra, né, o novo arcabouço fiscal que foi aprovado, ele tem uma banda, né? Então, se por acaso o déficit for muito grande e ficar fora dessa banda, né, aí você tem alguns gatilhos para cortes de gasto mais rígidos, né, nos anos seguintes, e isso pode ser um problema. Então, eu acredito que a equipe da Fazenda deve ter isso muito bem calculado, porque me pareceria uma aposta muito arriscada se eles não tivessem considerável grau de certeza sobre a capacidade de ficar pelo menos dentro da banda, ou seja, algum desvio ali com relação ao déficit zero, mas pequeno. Na tentativa de reestimular o crescimento do país, João, o governo lançou, né, no fim do mês passado, o Nova Indústria Brasil, um programa que prevê 300 bilhões de reais de financiamentos para o setor até 2026. O plano reedita, né, algumas apostas de mandatos anteriores de Lula em política industrial e gerou diferentes repercussões entre economistas.
Para alguns, né, é a reedição de fórmulas que eles chamam de ultrapassadas, que não deram certo, enquanto outros falam nos méritos de uma neo-industrialização. Você tem se colocado a respeito, né, em artigos, enfim, em entrevistas. Como é que você mede essa balança? Pois é, eu acho que os receios, né, são válidos, né, uma vez que várias dos instrumentos utilizados são os mesmos do passado, até porque a política industrial ela, né, não tem muito o que inventar, né? Os instrumentos são aqueles. A grande questão é como utilizar esses instrumentos. E aí é que está, vamos dizer assim, o X da questão, né? Então, eu acho que o governo avançou, né, a minha avaliação dessa nova política industrial é que avançou em relação à forma de estruturar ela, né, em missões, que é uma abordagem moderna, que tenta ligar a política industrial com necessidades e anseios da sociedade, e também tentando estruturar um pouco melhor as metas, né? Então, cada missão tem as suas metas. Agora, dentro dos programas, que são inúmeros programas, ainda precisa de uma especificação um pouco melhor. Eu acho que essa é que é a grande preocupação dos que são mais críticos em relação à política industrial, né? Mas, em linha geral, você acredita que é um caminho adequado nesse momento? Não, a política industrial ela é fundamental, porque só através da industrialização e da geração da criação de indústrias de cada vez maior intensidade tecnológica é que você tem geração de empregos de melhor qualidade, pagando maiores salários, geração de competitividade internacional, exportações. Então, o que a experiência internacional mostra é que isso é fundamental para o processo de desenvolvimento. E o contexto atual, desde a saída da pandemia, é um contexto de que todas as economias, sobretudo Estados Unidos e Europa, estão retomando de uma forma muito forte as políticas industriais, né? As políticas de inovação nesses países nunca deixaram de existir, né? Dos Estados Unidos e também na Europa. Então agora eles têm um reforço em função da ameaça da China, né? Que tem crescido muito e começa agora a entrar nesses setores de alta tecnologia que eram antes, vamos dizer assim, um mercado cativo ali dos países mais desenvolvidos. Do ponto de vista político, você vê como relevante o fato do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ter um papel central à frente dessa nova política industrial? Me parece que o papel do Alckmin, né, é importante, não só por ser o vice-presidente e trazer esse peso ali para a política industrial, mas também nessa articulação com o setor privado, né? Assim, o Alckmin vem do PSDB, né, sempre foi considerado um político mais liberal, mas que, a meu ver, está percebendo aí a necessidade de incentivos para a indústria nacional, mas bem planejados, né? De forma a incentivar os ganhos de produção, de produtividade. Uma questão fundamental da nova política industrial, uma ênfase muito maior na inovação e nas exportações, que é algo que eu acho que é bastante positivo. Então, eu acho que é uma visão mais moderna. Agora vamos falar um pouquinho da projeção de índices, João. Dados divulgados no final de janeiro pelo IBGE apontam que a taxa de desemprego no Brasil recuou a 7,8% em 2023. É a menor taxa desde 2014, lá se vão aí 10 anos, né? E o resultado indica uma queda de 1,8 ponto percentual em 2023 no comparativo com 2022. Agora, há por parte de muitos analistas, João, uma visão de que o mercado de trabalho deve pisar no freio, né, em 2024. Por quê? Bom, à medida que a gente vai chegando, né, que a taxa de desemprego vai reduzindo, você vai chegando ali num limite onde você tem que gerar mais incentivos para a contratação, né? Então, o aumento do salário, outras dinâmicas. E aí você começa a se tornar mais importante a mudança qualitativa dentro do mercado de trabalho, né? Não é só aumentar a contratação, mas melhorar as condições. O Brasil tem uma informalidade também muito grande, então isso, vamos dizer assim, é uma certa reserva que pode ser incorporada no mercado formal.
Mas a tendência, à medida que a gente vai chegando perto de um desemprego menor, é arrefecer um pouco esse ímpeto. Eu acho que o espaço que a gente tem é redução da informalidade e melhora na qualidade dos empregos. Para encerrar nossa conversa, rapidamente uma opinião sua em relação à inflação e taxa de juros, né, que vem caindo aí lentamente. Em janeiro, o Copom anunciou a redução de 0,5 ponto percentual da taxa Selic, né, com a decisão ela vai aí a 11,25% ao ano, foi o 5º corte seguido. Política monetária tende a seguir sem grandes alterações nesse ano ou podemos ter surpresas aí nesse caminho? Ao que parece, né, aqueles embates que ocorreram no ano passado a respeito da política industrial foram superados, né, e já está numa trajetória mais ou menos dada de redução monetária, né? De redução da taxa de juros na política monetária do Banco Central. Existe ainda uma discussão sobre o ritmo de queda da taxa de juros, né? Alguns acham que ela deveria estar já caindo um pouco mais rápido, né? Mas eu acho que a perspectiva é que ela continue sem grandes percalços, até porque isso pode gerar outros atritos, vamos dizer assim, que me parece que não é a intenção, sobretudo do ministro Fernando Haddad, que está tentando administrar isso, como a gente falou aqui, de uma forma mais suave. João, muito obrigado por essa conversa conosco aí sobre os caminhos da economia brasileira para 2024. Vamos acompanhar, né, atentamente os próximos meses. Obrigado. Conversei com João Prates Romero, economista e professor do CEDEPLAR da UFMG. Falamos sobre as diretrizes da política econômica do governo Lula, os desafios que persistem para emplacá-las e seus possíveis impactos na conjuntura nacional em 2024. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.